Gente, aquele negócio que coloca embaixo do prato, que eu esqueci o nome agora. Isso porque o xarope acabou tem muitos dias, acho que tem umas 2 semanas. Vou mostrar pra vocês como é, gente. Isso é muito coisa de adulto, né? Organizar um negocinho de remédio. Oi, gente, sejam muito bem-vindos a mais um vlog. Hoje é domingo e eu tô começando esse vlog porque é o último domingo antes das minhas aulas voltarem. Pra quem não sabe, eu faço psicologia e eu quero usar esse domingo pra descansar, fazer algumas coisinhas que eu gosto, mas também pra organizar as coisas pra voltar pras aulas amanhã. Então, eu acordei, já lavei meu cabelo para passar o dia com o cabelo limpinho, fiz as unhas enquanto eu assistia a Fórmula 1. Isso, inclusive, se tornou um hábito. Eu quero ver como é que eu vou fazer nas próximas semanas, que eles vão estar de férias. É isso, pintei a unha de vermelho. Quero começar um livro hoje, quero terminar o meu crochê, que eu inclusive vou mostrar pra vocês. Eu estou fazendo aquele negócio que fica embaixo do prato, que eu esqueci o nome. Tá assim. Gente, aquele negócio que coloca embaixo do prato, que eu esqueci o nome agora, mas vocês devem saber o que é, eu esqueci o nome. Acho que é suplast o nome, ou é suplá, não sei. Enfim, tá assim, e só falta finalizar, que é fazer aquelas voltinhas aqui, mas o tamanho é esse mesmo, falta só finalizar, dar o acabamento. E, gente, é muito mais fácil do que eu imaginava. Eu comecei ontem, né? E eu só demorei porque eu não conhecia a receita e eu precisei ficar voltando no vídeo várias vezes pra ver como é que era, porque são várias carreiras diferentes. Eu achei muito fácil. E aí eu fiz esse em vermelho e eu tô achando que não vai dar pra fazer dois com essa linha. E aí talvez eu comece e compre depois, eu nem joguei fora o papel pra justamente lembrar qual é a cor. Está assim, quero ver se eu finalizo pelo menos ele hoje. Enfim, gente, eu tô me recuperando de uma garganta inflamada, então minha voz ainda tá um pouco estranha. Mas, graças a Deus eu já tô bem melhor, não tive tosse, não tive essas coisas que normalmente a gente fica, né, quando tá com a gripe. Foi realmente mais a garganta inflamada mesmo, porque quando eu pego tosse, gente, aquela tosse de cachorro é assim, semanas pra curar. E aí eu não posso ficar perto de ar-condicionado, o ônibus também tem um ar-condicionado bem forte. Então acaba atacando, eu tenho crise de tosse e aí eu teria que faltar nessa primeira semana. Eu também comecei as medicações bem cedo, então ela não evoluiu tanto assim, né, de eu ter que ficar de cama e ter febre e tudo mais. Agora eu vou fazer um almoço ali, porque já são 12h55. Nem tô com tanta fome, porque aquele cuscuz me encheu, eu tô me sentindo cheia até agora. Vou fazer ali e aí eu vou mostrando pra vocês o que eu vou fazer durante esse dia. Oi, amores, já são 2h50. O dia tá passando muito rápido, gente. Eu tô assim, meu Deus. Enfim, vou começar a ler agora. E eu queria ler um livrinho mais curto, sabe? Pra tentar terminar amanhã, talvez, ou terça. Mas não tem um livro na minha estante que eu esteja com vontade de ler. Eu até pensei em ler no Kindle, só que durante o semestre eu já leio muito no Kindle, né? Eu não tenho tanto tempo pra ficar lendo o livro físico mesmo. Normalmente, como eu leio mais no ônibus, no caminho, indo pra faculdade, eu sempre tô lendo no Kindle. Então eu queria ler pelo menos um livro físico nessa semana, que vai ser uma semana mais tranquila na faculdade. Inclusive, eu tô até vendo se eu vou amanhã. As aulas da primeira semana são sempre mais introdutórias, eles apresentam mais, né, a ementa,
que é onde eles mostram o que vai ter cada dia, quais são as aulas planejadas, os dias de seminário, de prova. Então é mais uma apresentação mesmo da matéria. Então vai ser uma semana mais tranquila, assim. Eu sei que não vai ter tanto conteúdo para estudar. Aí eu decidi ler um livro que eu tava guardando ele para ler nas férias. Só que assim, o que aconteceu? Eu tava jurando que minhas aulas só voltariam na segunda semana de agosto, que foi o que aconteceu no semestre passado. E aí eu tava aqui crente de que eu ainda tinha, no caso foi bem no começo da semana passada, né? Eu ainda acreditava que eu teria 3 semanas de férias. Então esse livro estava dentro dos meus planejamentos. Só que eles não tinham lançado o calendário acadêmico ainda, eu estava atrás para ver, para poder me planejar, e eles não tinham lançado. E eles lançaram na semana passada, e quando eu vi, eu tive o baque de que eu só teria uma semana de férias. Eles lançaram o calendário uma semana antes das aulas começarem. Semana passada foi uma semana muito boa de leitura. Eu li 2 livros, mas tem um que eu queria muito ler. Ele é um calhamaço, justamente por isso que eu tava aguardando para as férias. Mas, gente, é agora ou nunca. Eu vou aproveitar essa semana, onde vai ser uma semana mais tranquila, para ler ele, que é Jane Eyre. E é um livro que eu queria ler no inverno especificamente. Então, eu não vou guardar ele para ler nas férias de verão, porque vai estar quente. E eu acho que ele é um livro que combina mais com frio. Não tá frio na minha cidade, inclusive hoje tá muito quente. Tanto que eu acordei, tomei um banho e já tomei outro porque eu suei. Mas ainda assim não é tão quente quanto no verão, né? Então vou aproveitar essa semana, vou ler esse livro aqui. Ele, apesar de ser grande assim, né? Ele tem as letras enormes. Não sei se vai dar pra vocês enxergarem, mas ele tem letras muito grandes. Acho que apesar de ser grande, não vai ser uma leitura tão devagar assim. Mas enfim, vou começar. Gabriel trouxe um sorvetinho ali, eu vou tomar um sorvete enquanto eu leio e aí eu vou mostrando pra vocês. Mais tarde eu quero sair, vou levar as cachorras para andar um pouquinho. A gente vai lá no sítio. Gente, eu malmente comecei a leitura, eu acho que eu não li nem 10 páginas. E eu tô assim, em choque com o que a Jenny passa em casa, meu Deus. Eu não conheço muito dessa história, eu sei mais sobre a pessoa da Jenny, né? Mas assim, gente, que horror. Eu estou em choque mesmo, assim, que menino. Gente, que raiva desse menino que aparece aqui no começo, maltratando ela, falando coisas absurdas. Tô assim, querendo entrar no livro e dar um chacoalhão nele, sabe? A gente veio aqui no sítio trazer as cachorras pra andar um pouquinho e elas simplesmente não andam. A gente tava no carro, tava tentando ler, estavam pulando pela janela. Daí a gente teve que vir andar
pras bonitas andarem também. Gente, Gabriel tá levando a trupe pra andar mais um pouquinho. Mas enfim, eu tava dizendo que eu aprendi a fazer um xarope com babosa, que eu vi uma receita no TikTok, né? E essas receitas normalmente são bem assim, questionáveis. Mas eu decidi testar, porque eu tava tendo muita crise de enxaqueca, tipo, de ficar a semana inteira em crise. E aí eu vi um vídeo de um senhorzinho fazendo essa receita e ela vai babosa, mel e uma tampinha de cachaça que é para conservar. Daí você só bate tudo e toma 3 colheres por dia. E assim, gente, eu passei um mês sem ter enxaqueca, assim, sem nada, nenhum vestígio, porque às vezes, hoje mesmo eu acordei e aí minha cabeça tava latejando muito. E eu até pensei, meu Deus, mais tarde eu vou ter uma crise. E aí depois pega e passa, né? Não tenho uma crise, mas acordo com a cabeça doendo, isso aqui pesado aqui também. E isso porque o xarope acabou tem muitos dias, acho que tem umas 2 semanas. Mas enquanto eu tava tomando, assim, não tive nenhuma crise. Mas enfim, muito bom, pelo menos pra mim deu certo. E aí aqui na roça da minha mãe tem bastante babosa, eu aproveitei pra pegar. Inclusive, eu já peguei várias e eu tô torcendo para crescer mais. Vou até ver se tem uma forma de eu plantar lá em casa. Mas realmente muito bom. Gente, já estou em casa e eu tô muito agoniada que minha voz tá falhando demais, gente, pelo amor. Pelo menos não tá doendo minha garganta. Enfim, vim aqui organizar a minha... Como é o nome disso? Não sei, gente. Meu trenzinho de remédios que eu levo pra faculdade. Eu sou uma pessoa muito precavida em relação a remédios, principalmente quando se trata de passar muito tempo longe de casa ou se eu tô em um lugar onde eu sei que eu não vou poder comprar. Então eu fico com medo de sentir alguma coisa e simplesmente ficar passando mal, sem ter nada pra beber, um remédio nem nada. E é até engraçado que na faculdade, sempre que alguém tá sentindo alguma coisa, a pessoa vem logo pra mim pedindo remédio, porque sabe que eu sempre vou ter alguma coisinha. Então eu vou organizar aqui. Sobrou pouquíssimas coisas aqui do semestre passado, e aí eu já fui na farmácia e várias coisinhas lá, vários remédios pra repor. Alguns já tem aqui em casa. Vou mostrar pra vocês como é, gente. Isso é muito coisa de adulto, né? Organizar um negocinho de remédio. Nossa, eu não tenho quase nada. Ele é assim. Ele tem os compartimentozinhos, né? Não é bom colocar o comprimido desembalado. Inclusive, tem 2 aqui porque realmente não deu pra cortar. E aí eu já tirei e coloquei. No geral, eu sempre coloco dentro da cartela. Então eu corto a cartela com comprimido e coloco aqui. Gente, eu tô pensando seriamente se eu vou amanhã. Deixa eu baixar um pouco esse negócio aqui, né? Que tá lá em cima. Tô pensando seriamente se eu vou amanhã. Porque, como eu acho que eu até já falei isso, né? Que nos primeiros dias não passa tanto conteúdo, é mais apresentação. Então eu vou ver com as meninas. Se elas forem, eu vou. Se elas não forem, eu não vou. Mas enfim, esse semestre eu tenho matéria de desenvolvimento humano, que eu tive semestre passado também, mas semestre passado foi só de desenvolvimento infantil. E aí agora é adolescente, adulto e idoso. Psicologia experimental do comportamento, que é a matéria que a gente fica cuidando lá do ratinho. No caso vai ser no computador, né? Eu sei que antigamente era o ratinho mesmo, né? Que tinha que colocar na caixa e ensinar para ele os comandos, para ele poder receber comida e água. Mas, pelo menos, não sei se ainda existe isso. Eu sei que antigamente era assim, né? As pessoas literalmente levavam um rato para casa e ficavam treinando e analisando, né, o comportamento dele, fazendo anotações e tudo mais. Quem não sabe, esse experimento é o experimento da caixa de Skinner. Como é que funciona? Vamos ter uma caixa onde vai ser colocado um rato dentro, e dentro dessa caixa vão ter alavancas que vão dar para o rato comida e água. Obviamente, de início o rato não sabe disso, e aí ele vai aprender, né, a apertar essa alavanca. E aí a gente vai observar o comportamento dele, como o comportamento dele vai mudar de acordo com a resposta da ação dele. Então toda vez que ele apertar e receber, ele vai aprender que essa ação vai resultar na refeição dele. Então, consequentemente, é o que se espera, né,
que o rato continue apertando essa alavanca. Isso vai resultar no aumento da frequência desse comportamento. E o que isso vai dizer para nós? Vai dizer que tanto punições quanto recompensas podem influenciar o comportamento. Que o reforço positivo, que no caso é a refeição, faz com que esse comportamento seja repetido. Outra matéria que eu tenho nesse semestre é de processos psicopatológicos. Eu fiquei com essas matérias esse semestre. A de gestão em saúde, que é de projeto integrador, essa psicologia experimental do comportamento, desenvolvimento adolescente, adulto e idoso e processos psicopatológicos e bioinformática também. Amores, terminei aqui, eu acho, talvez entre outras coisas depois, mas por hora é isso. Troquei o óculos, não troquei, tá? O outro eu não sei onde foi que eu coloquei. E aí tinha esse aqui à vista, eu peguei esse. Esse é o lado bom de ter 2 óculos, gente, porque eu nunca vi uma pessoa pra perder óculos. Eu simplesmente tiro, quando começa a me incomodar, eu tiro, coloco em qualquer lugar. E aí depois eu não lembro onde foi que eu coloquei. O de remédios ficou assim, com os remédios que eu sinto que eu preciso. Então é mais coisa de dor no corpo, dor de cabeça, tem pra enjoo, tem pra dor de barriga, enfim, pra alergia também, gases, enfim, essas coisas mais básicas que nós temos no dia a dia, não é mesmo? Eu montei essa daqui pra colocar alguns comprimidos que são muito grandes, não coube aqui. E pra colocar band-aid, tem o Vic também, que eu gosto de... Quando eu tô com o nariz entupido, eu não gosto de usar isso aqui, gente, porque isso desce na goela queimando. Até hoje eu não aprendi a usar isso aqui de uma forma que não queime a minha garganta, porque desce e aí simplesmente arde. E não sei porquê, mas eu prefiro cheirar isso aqui, já que eu não tenho tantas questões assim com o nariz entupido. Mas às vezes por conta do ar-condicionado dá uma entupida, né? Aí eu coloquei aqui os comprimidos, alguns são de que eu cortei, coloquei alguns aqui, e o que sobrou eu coloquei aqui, mas outros são grandes pra colocar aqui, daí eu deixei aqui. Essa ficou assim. E nessa daqui eu coloquei coisas mais de higiene e coisas que talvez eu precise lá. Então tem escova, que inclusive eu preciso colocar a capinha nela. Tem esses lencinhos, gente, isso aqui salva demais, principalmente quando cai alguma coisa na roupa, quando a gente tá no ônibus mesmo, que cai alguma coisa, precisa limpar. Eu já limpei xarope que eu derrubei. Então assim, 1001 utilidades isso daqui. Tem esse sprayzinho que é de álcool. Aí tem outro desse, né, que já tava aberto na minha outra bolsa, eu já coloquei aqui. Álcool em gel, no caso aqui eu reutilizei a embalagem de Sorinho. Tem absorvente, cotonete, prendedor de cabelo. Eu coloquei esse aqui que é pequenininho, porque meu cabelo é bem pouquinho, então ele segura. Coloquei presilha também. E isso aqui, porque às vezes aparecem uns pelos que a gente precisa tirar, né? E nessa necessaire foi basicamente isso. Amanhã eu vou fazer outra, que eu vou colocar espelhinho, escova de cabelo, perfume, essas coisas assim, né? Que desodorante, essas coisas que a gente precisa retocar, né? Quando você está longe de casa. E aí, gente, é basicamente isso. Eu tava pensando em organizar logo a bolsa, gente, mas eu não sei se eu organizo hoje. Se eu for organizar, eu mostro pra vocês. Mas não é o meu plano, eu tô querendo aproveitar o resto da minha noite e acordar cedo amanhã pra resolver essas coisas. Então provavelmente é isso que eu vou fazer. Mas, enfim, gente, agora eu vou organizar minha mesa, que ficou um caos. Vou tomar um banho e aí eu vejo o que eu faço. Se eu termino o crochê agora ou se eu vou jogar alguma coisa com o Gabriel. 무슨 말씀을 하시는 겁니까? 시간이 없다. 아바마마를 살리기 위해서다. 왕실의 묘를 파헤칠 수는 없습니다. 이는 대역죄이자 모든 일은 옹주로서 내가 다 책임질 것이다.
Terminei a peça de crochê que eu mostrei pra vocês mais cedo. E assim, não deu muito certo. Ele ficou um pouco engongado aqui. Não sei se vocês... Obviamente vocês vão conseguir ver, porque tá muito engongado. Não era pra ficar assim. O da mulher que eu vi, ele ficava retinho. Tipo, aqui. Teve uma parte que deu certo. Que no caso foi essa. Vendo como tá retinho aqui na mesa? Não tá engongado. E aí... Eu não sei o que foi que aconteceu. Eu não sei se eu contei errado. Da outra vez, eu já tinha errado essa parte. Mas é isso, gente. Ficou assim. Ontem eu tinha finalizado essa peça e tinha ficado assim muito pior. Então hoje tá até bom comparado a ontem. E aí eu vou fazer mais uma peça, vamos ver se eu consigo acertar. Se eu acertar na segunda, eu faço uma terceira pra tentar ficar com duas idênticas, né? Mas se a outra engongar também, já faz par com essa. E fica uma peça engongada mesmo, não tem problema. No centro, ficou assim. Aqui ficou certinho, gente. Muito fácil de fazer. Eu amei fazer essa parte aqui. Mas essa realmente... Não sei o que rolou. Talvez eu tenha contado alguma coisa errada, não sei. Mas por hora vai ficar assim.